Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula. A gente vai estar abordando hoje o Access, que é um banco de dados da Microsoft. E a intenção dessas videoaulas é a gente aprender o que é um banco de dados em si, quais são as suas características principais. O que é uma tabela, o que é uma entidade, um atributo, um relacionamento e assim por diante. Então, vamos iniciar aqui, vamos clicar lá em iniciar, vamos abrir o nosso programa Microsoft Access 2007. Legal. Vamos criar um novo, lá no iniciar, no bolinha, novo. Vai abrir aqui do lado aonde que a gente quer salvar o nosso banco. Então vamos lá na área de trabalho, vamos salvar ele aqui na área de trabalho. Sistema com banco, o nome do nosso arquivo, você pode colocar qualquer nome aí. Eu vou salvar no formato 2002-2003. Se a gente quiser depois fazer uma conexão com Delphi, que é outra linguagem que vocês vão estar vendo, isso aqui vai facilitar um pouco. 2007 até uns tempos atrás não estava conectando. Não sei se já está conectando agora, mas pelo menos já vai facilitar caso a gente for fazer. Vamos dar um OK aí, vamos clicar em criar. Legal, ele já cria aqui pra gente a nossa tabela e aqui a gente os campos da tabela. No caso, a gente só tem um campo código aqui por enquanto. Então, a gente vai colocar quais os atributos da nossa tabela e vamos dar um nome para ela. Então, em modo de exibição, vamos clicar aqui, modo design, a gente vai dar o nome da nossa tabela. Então, a tabela cliente, vamos dar um OK. E agora, nessa parte aqui, pessoal, a gente vai colocar quais são os campos, quais são os atributos da minha tabela. Então, vamos lá. O primeiro atributo vai ser o nome do cliente, que é do tipo texto. Ele já colocou automaticamente. Aqui eu tenho a opção do tamanho do campo. Vou colocar só 50 caracteres. Depois eu tenho o endereço, também do tipo texto. Esse daqui eu já posso deixar um pouquinho maior, vamos colocar 70. Depois eu tenho o bairro, do tipo texto também. 50 caracteres. Depois, cidade, do tipo texto, 50 também. Próximo campo, eu tenho a UF, do tipo texto. Esse daqui eu posso colocar só 2. Depois eu tenho telefone, pode ser do tipo texto. E aqui eu posso colocar, vamos colocar 15 caracteres. Celular, também 15. Opa, 15 apenas. Pessoal, telefone, celular são números, né? Só que a gente está colocando texto, por quê? Porque a gente pode estar utilizando parênteses, tracinho e por aí vai. Então, se a gente colocasse apenas número, a gente não ia conseguir estar colocando esses caracteres especiais. Vamos lá, colocar o CEP, tamanho texto também, 9 caracteres. E, bom, acho que por enquanto é isso. Depois, se a gente precisar alterar, a gente vem e altera. Colocamos os campos aqui, o código. Apesar dele aceitar o acento, eu prefiro não colocar o acento, não usar caracteres especiais para os atributos. Isso é uma boa prática até para as criações de variáveis. Então, vamos tirar. Depois a gente vai salvar, pessoal. Antes da gente salvar, só queria alertar aqui, ó. Não sei se vocês repararam que no cantinho tem uma chavinha aqui. O que é essa chave aqui? Isso aqui quer dizer que esse campo é uma chave primária, ou seja, é um campo que vai identificar cada registro, cada linha na minha tabela. Então, como ele é uma chave primária, ele nunca vai se repetir. É como se fosse, por exemplo, um CPF. Nenhuma pessoa tem um número igual. Falando em CPF, a gente não colocou CPF, vamos colocar aqui. Texto. A gente poderia optar pelo CPF também ser uma chave primária. Só que quando a gente trabalha com duas chaves primárias, muda um pouco a ideia de como você vai trabalhar. Você pode ter duas chaves primárias simples ou duas chaves primárias, sendo que elas serão compostas. Então a gente vai falar isso em sala de aula com um pouco mais de calma.
Então, por enquanto, vamos só colocar aqui qual que é os caracteres do CPF, vamos colocar 15 também. E a gente já vai testar na prática aqui o que é essa chave primária aqui, como que isso funciona. Então, você veja que o tipo aqui é autonumeração, é um autoincremento, ele vai adicionar automaticamente. Então, vamos fechar. Ele vai perguntar se a gente quer salvar as alterações, vamos clicar em sim. Legal. Se a gente der 2 cliques na tabela cliente, ele já vai abrir aqui para mim inserir quais são os campos que eu quero. Vamos fechar por enquanto aqui. Caso você queira alterar, você vai selecionar, abrir ela, vai em modo de exibição de novo e vai clicar em design, se caso você fez alguma coisa errada ou se você quiser inserir mais um campo. Beleza? Como a gente não quer inserir nenhum, vamos voltar aqui para ela e aqui a gente vai cadastrar. Então, o primeiro nome aí, Ivan, eu posso colocar qualquer endereço. Rua Teste, bairro Centro, cidade Inconfidentes, estado Minas Gerais, telefone, celular, qual que é meu CEP, qual que é meu CPF. Legal. Então, ó, veja aqui que ele já criou para mim o número 1, que é o meu código, porque ele é autoincremento, e essa é a minha chave. Se caso eu vinsse aqui e tentasse colocar outro 1 aqui, ó, ele já nem permite para mim. Legal? Então vamos fechar aqui por enquanto, a gente salvou esse registro. Em banco de dados a gente chama cada linha de tupla. Então a gente tem uma tupla só, um registro. Vamos fechar. Vamos abrir ela aqui de novo e vamos aqui em modo design. Em vez de ser autonumeração, suponha que eu quero colocar numeração manual. Então, em vez de ser número automático, vamos deixar só número por enquanto. Vamos salvar. Voltei, fechei lá, vamos abrir de novo. Então, aqui ele já não vai numerar para mim automaticamente mais. Então, posso colocar na mão qual que é o número do meu registro. Então, 2, vou cadastrar o José, Rua Teste 2, bairro Centro, Ouro Fino, MG. E aí não vamos preencher esses campos por enquanto não. Para me salvar, eu tenho que pular para a próxima linha. Se eu pegar aqui e fechar sem pular para a próxima linha, meu registro não vai estar salvo. Então, pulei para a próxima linha, salvou. Então, agora eu tenho duas tuplas. A primeira com o registro Ivan e a segunda com o José. Como eu estava falando da chave primária, esse campo ele tem que ser único, o campo código. Porque ele vai identificar qual que é o registro. Ou seja, não vai deixar o registro se repetir. Sendo assim, vamos tentar cadastrar mais um usuário com o número 1. Então, por enquanto aqui ele deixou, vamos colocar outro nome aqui, Maria. E aí a gente pode preencher qualquer coisa aqui só para teste. Opa, aqui são apenas aceita 2 caracteres, veja que ele não aceita mais. Então, aqui eu não, como eu aceitei caractere, depois eu vou ter que fazer um tratamento especial para ele aceitar só número e os caracteres que eu desejo. Então, legal. Veja que a hora que eu clicar nessa linha aqui, para ela cair na linha de baixo, ele vai me dar um erro. Ou seja, vamos ver qual que é o erro. As alterações solicitadas na tabela não foram satisfatórias, já que criaram valores duplicados no índice. Ou seja, meus valores no índice estão duplicados. Chave primária ou relação. Altere os dados do campo ou campo que contém os dados duplicados. Remova o índice ou redefina o índice para possibilitar entradas duplicadas. Então, o que quer dizer isso daqui? Como é minha chave primária, a chave primária vai identificar um registro único, então meus valores não podem ser repetidos. Então, sempre que eu tiver uma chave primária, ela vai identificar. No caso, minha chave primária poderia ser o CPF. Opa, eu optei pelo código, não tem problema. Então, se eu pegasse aqui, alterasse para número 3, eu não vou ter nenhuma chave duplicada, nenhum registro duplicado, e ele vai aceitar salvar. Legal? Então a gente criou nessa videoaula a primeira tabela de cliente aí. A gente vai terminar essa videoaula por aqui e a gente continua na próxima.